Olá pessoal, eu tenho aqui um código que gera números aleatórios para jogos na Loto Fácil. Então esse código já está funcionando, somente a parte aqui de ordenar que ainda está com um pequeno problema aqui. Então eu vou gravar a macro, aí vocês já veem eu gravando a macro e já vão entendendo aí o código. Então aqui ó, macro 1, ok. Aqui eu vou fazer, eu vou selecionar a célula A1, apertar Ctrl Shift, seta para a direita e seta para baixo. Aí eu venho aqui em dados, vou clicar em classificar, aí classificar por coluna A, adicionar nível. Depois por coluna B, adicionar nível. Depois por coluna C, adicionar nível. Depois por coluna D, adicionar nível. Depois por coluna E, adicionar nível. Depois por coluna F, adicionar nível. Depois por coluna G, adicionar nível. Depois por coluna H, adicionar nível. Depois por coluna I, adicionar nível. Depois por coluna J, adicionar nível. Depois por coluna K, adicionar nível. Depois por coluna L, adicionar nível. Depois por coluna M, adicionar nível. E depois por coluna N, adicionar nível. Depois por coluna O. Acredito que esse coluna O nem seja necessário, só até a N já é suficiente. Então aqui, ó, do menor para o maior, ok. Então aí, N ordena para mim. O que eu vou fazer agora é vir aqui em exibição, macros, parar gravação. Alt F11, aqui ele gerou então a macro 1. Tá? Eu não preciso me preocupar com isso aqui, ó. O que eu vou precisar fazer é essa parte aqui, ó. Quer ver? Eu vou percorrer as linhas até encontrar a última linha preenchida. Então vai ser isso aqui, ó. Tá? Percorra as linhas até encontrar a última linha preenchida. Aí aqui A1 vai continuar A1 mesmo. Agora, como eu tinha 1000 linhas, ele colocou a linha fixa aqui, ó, 1000. Então o que eu vou ter que fazer? Onde tiver isso aqui, ó, 1000, eu vou ter que substituir por fecha aspas e linha. Acredito que seja só isso. Módulo atual, substituir todas, ok? Ele fez 16 substituições. Então, em vez dele ir de A1 até A1000, ele vai de A1 até a última linha preenchida. Aí vamos ver se tem mais alguma linha fixa. E aqui também, ó. Aqui estava de A1 a O1000. Agora vai de A1 até a última linha preenchida. Então aí, essa macro aqui que eu gravei, eu vou utilizar para ordenar os meus números. Então já tem aqui, ó, ordenar jogos, eu vou colocar isso aqui. Tá? Era essa macro que não estava funcionando muito bem, porque eu não tinha feito de ordenar pela coluna A, depois pela B, depois pela C, depois pela D, etc.
Então agora eu vou explicar para vocês o código que ele faz a geração dos números aleatórios. Então aqui, ó, o que ele faz? Ele pergunta quantos jogos serão gerados. Em seguida ele faz o que? Limpa a plan1. Aí aqui ele vai percorrer D1 até a quantidade de jogos. Aqui eu tenho um rótulo início 2, que em alguns casos ele vai ter que voltar para cá. Aí em seguida eu tenho o X aqui, ó. O X são as colunas, tá? Então, colunas de 1 a 15. Então, como a Lotofácil são 15 números por jogo, então eu vou ter aí 15 colunas da planilha. Caso você queira gerar mais dezenas por jogo ou menos dezenas por jogo, é só alterar esse número 15 aí. Aí em seguida, ele vai gerar a dezena aleatória. Gera a dezena aleatoriamente. Tá? Essa função rand_between é que me dá o aleatório, né? Que o rand é o aleatório e o between é o entre. Né? Então, essa função aqui equivale à função aleatório entre do Excel. Para gerar os números, você informa o número inicial e o número final, que ela já gera esses números. Então, para cada coluna vai gerar uma dezena. Né? Aqui eu pergunto se a coluna for maior que 1. Eu vou fazer isso porque se for a primeira coluna, eu não vou precisar verificar se essa dezena é repetida. Mas se for a partir da segunda coluna, aí eu já vou verificar se essa dezena que está sendo gerada agora já está lá na planilha. Então aqui, ó, eu tenho um Z que é a coluna também, só que é a coluna que vai percorrer para verificar se tem repetidos. Então essa coluna aqui, ela vai de 1 até o X. Então vamos supor que eu tenho lá duas colunas já preenchidas. Então o X vai estar valendo 2. Então o Z vai de 1 até 2. Aí ele vai verificar se lá nas colunas 1 e 2 da minha planilha, se já tem essa dezena aqui que eu acabei de gerar. Então, antes de colocar na coluna 3, ele vai ter que verificar as colunas 1 e 2. Então, aqui, ó, percorre as colunas que já estão preenchidas na planilha. Para que ele vai percorrer? Para verificar se a dezena já existe naquela linha, tá? Pode ser que exista na planilha, mas não naquela linha, porque aquela linha é a linha do jogo. E o jogo não pode ter dezenas repetidas. Então aí, se ele encontrar, né, se encontrar dezena igual na mesma linha da planilha,
ele volta para o início. Volta para o início. E esse início ele vai fazer o quê? Esse início é aqui, ó, em que ele vai gerar de novo a dezena. Gera de novo a dezena, gera uma outra dezena e aí verifica de novo se essa dezena está repetida ou não. Aí se ele sai daqui, ó, ele vai para a próxima coluna. Vai para a próxima coluna. Se ele saiu daqui, é porque ele conseguiu gerar uma dezena que não é repetida. Então aí ele coloca a dezena na coluna. Coloca a dezena na coluna. Aí ele já pode colocar, porque essa dezena não é repetida. Agora, aqui, ó. Então, caso seja a primeira coluna, aí eu não preciso verificar se a dezena é repetida, porque eu só tenho uma dezena lá. Então, aí eu coloco a dezena naquela coluna. Aí aqui ele vai para a próxima coluna. Então, x é a coluna em que a dezena vai ser colocada. E o z? O z também é a coluna. Só que é a coluna que está sendo verificada para ver se aquela dezena não está já lá naquela linha. Então, é a coluna que está sendo verificada no momento. Aí vai para a próxima coluna. Saiu daqui, eu vou verificar se foi gerado algum jogo repetido. Então, novamente, se for a partir da linha 2, porque se for a linha 1, eu não preciso verificar se o jogo é repetido, porque só tem um jogo. Se for a partir da linha 2, aí eu tenho uma função aqui, ó. Eu chamo a função jogo repetido. Essa função jogo repetido vai retornar true, né, que é verdadeiro, se ela encontrar algum jogo repetido. Então vamos lá para essa função aqui, ó. Essa função recebe uma linha aqui, ó. Essa linha que eu informo para ela. Então a cada jogo que eu gero, eu verifico se esse jogo que acabou de ser gerado, verifico com os outros que já estão acima, para ver se eles são jogos iguais. Se ele encontrar um jogo igual, aí ele volta lá para cima para gerar um outro jogo. Mas como essa função descobre se o jogo é repetido? Então, primeiramente, jogo repetido começa valendo falso. Aí, o que eu vou ter? Esse início aqui eu não vou precisar dele. Posso até tirar aqui. Eu vou percorrer. Eu tenho uma variável aqui chamada linha 2, que ela vai de 1 até linha menos 1. Então, o que seria esse linha menos 1? A linha é a linha do jogo que eu vou verificar, se é repetido. Então, eu vou verificar sempre das linhas que estão acima dele. Então, por isso que é linha menos 1. Então, por exemplo, se o jogo é o jogo da linha 5, eu vou verificar da linha 1 até a linha 4. Então, verifica aqui, ó. Verifica as linhas
acima do jogo atual. Ele vai verificar as linhas acima para comparar com o jogo atual. Então eu tenho aqui um contador, né? Para que serve esse contador? Ele conta quantos números são repetidos. Caso o contador chegue a 15, é porque o jogo é repetido, porque ele tem 15 números iguais a um outro jogo. Aí aqui eu percorro as colunas. Percorre as colunas do jogo atual. Aí aqui eu verifico, né, se o número do jogo atual é igual ao número do jogo anterior. Então aqui a linha é a linha do jogo atual e a linha 2 é a linha do jogo anterior. Se for igual, o contador aumenta. Aí aqui, se o contador for igual a 15, indica que o jogo é repetido, porque ele tem 15 números iguais ao do outro jogo. Se for igual a 15, então o jogo repetido passa a valer true. Aí é quando eu fico sabendo que o jogo é repetido. Mas caso aqui não seja igual, eu já sei que o jogo não é repetido. Então aqui, caso algum número não seja igual, o jogo não é repetido. Então, para ser repetido, tem que ser todos os números iguais. Se só um número aqui já não for igual, eu já posso ir para o próximo jogo. Vai para o próximo jogo, que é o jogo anterior que ele está comparando. Então aqui ficou meio estranho, né? O próximo jogo anterior, né? É o próximo ou é o anterior? É o anterior porque é o jogo de cima, tá? Então, o próximo jogo que está acima do atual. Lembrando que ele compara o jogo atual com os jogos que estão acima dele. Então ele vai para o próximo jogo. Esse próximo jogo é aqui, que é a próxima linha dos jogos anteriores. Então, vamos supor, por exemplo, ele comparou com a linha 1. A linha 1 já não achou todos os números repetidos. Aí ele vai comparar com a linha 2. Essa linha 2 é a linha do próximo jogo. Aí então vou voltar lá para o procedimento em que eu estava. E aqui ele vai para o início 2. Vai para o início 2. O que é esse início 2, né? Se tiver um jogo repetido, ele volta aqui, Esse início 2 é para gerar novo jogo. Gerar novo jogo. E o início 1? O início 1 é para gerar nova dezena. Então, às vezes, eu não preciso gerar um novo jogo inteiro. Só preciso gerar uma dezena, porque só tem uma dezena repetida.
Não preciso fazer o jogo todo de novo. Então, gerar nova dezena. Aí, voltando lá para baixo. Se ele saiu daqui, né, não tem nenhum jogo repetido, ele já pode, então, ordenar aquela linha. Então, ele vai ordenar o jogo. Porque as dezenas, elas são geradas todas fora de ordem. Aí ele vai colocar o jogo com as dezenas da menor para a maior. Então aqui, ó, ordenar o jogo. Então como que ele faz essa ordenação do jogo? Eu tenho essa macro aqui, ó, chamada ordenar, que ela vai percorrer as colunas. Então aqui, ó, X é a coluna anterior. Então vamos supor, eu estou comparando a coluna 1 com a coluna 2. Então o X é a coluna 1 e o Y vai ser a coluna 2. Então o Y é a coluna posterior. Vou comparar a coluna 1 com a coluna 2, depois a coluna 1 com a coluna 3, depois a coluna 1 com a coluna 4 e assim por diante. Aí ele vai verificar se o valor de uma coluna, né, se o valor da coluna anterior for maior que o valor da coluna posterior, indica que está fora da ordem crescente. Ele não está em ordem crescente. Então aí eu vou ter que trocar os números de posição. Eu vou ter que pegar o posterior, colocar no lugar do anterior e pegar o anterior, colocar no lugar do posterior. Então aqui, ó, essa variável número provisório, ela guarda o valor anterior. Por que precisa fazer isso? Porque eu vou pegar o posterior e colocar no lugar do anterior. Então, esse anterior vai ser apagado. Então, eu preciso guardá-lo na memória para depois eu pegar esse anterior e colocar no posterior. Aí aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está pegando, coloca o posterior no lugar do anterior. Aí, agora coloca o anterior no lugar do posterior. Terminou esse procedimento aqui de ordenar. Aí eu volto lá para o procedimento que gera as dezenas. Ele sai aqui, vai para a próxima linha para gerar o próximo jogo. Aí, quando ele saiu de todas as linhas, né, já gerou todos os jogos, aí eu vou ordenar os jogos que foram gerados. Então, tem um procedimento chamado ordenar jogos. Vamos ver aqui onde fica esse procedimento. Está aqui, ó. Esse procedimento é aquela macro que nós gravamos, que eu já expliquei no início desse vídeo. Então aqui ele vai colocar os jogos que começam com 1 para cima, depois os jogos que começam com 2 para baixo e assim por diante. Então aí terminou o nosso código. Eu vou só fazer um teste aqui, para vocês verem que ele já está funcionando. Então eu vou apertar F5 aqui, ó.
eu quero gerar 5 jogos. Aí, ó, ele gera os 5 jogos. Agora, se por exemplo eu colocar aqui para gerar 1000 jogos, ele vai demorar um pouquinho, tá? É normal, não tem como fazer mais rápido, porque são muitas combinações, muitas verificações, não dá para fazer num piscar de olhos, tá? É demorado assim mesmo. Então você fica vendo aqui, ó, que ele está executando. Essa bolinha aqui, ó, você não pode fazer nada, você não pode fechar, viu? Nem demorou tanto assim, tá? 1000 jogos são muitas combinações, até que o código está bem rápido. Então aí, ó, se a gente descer aqui, ó, vai ver que ele gerou aí, ó, exatamente 1000 jogos. Então, este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também vou deixar nos comentários uma cópia deste código.